Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora vamos começar o nosso bate-papo sobre alimentação. Na hora de adoçar os alimentos e bebidas, muita gente tem dúvida de que tipo de açúcar usar, ou seja, o que é o mais saudável. Todos nós sabemos que o tipo de açúcar branco pode ser um vilão para a nossa saúde, mas afinal de contas, por que tipo a gente deve substituí-lo? Para responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar agora com a nutricionista Graziele Almeida. Seja bem-vinda. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez aqui. Obrigada pelo convite. Grazi, para a gente entender, na verdade, quais são os tipos de açúcar, nós devemos entender primeiro o que é um açúcar. Sim, o açúcar é um termo genérico que nós damos para os carboidratos, não é? Esses carboidratos que nós encontramos nos alimentos, que são divididos em 3 tipos, que são a lactose, que encontramos no leite, o carboidrato que encontramos no leite, a sacarose, que encontramos no açúcar, na cana-de-açúcar, e esses açúcares normais que nós temos em casa, e temos o amido, que encontramos nos cereais, é um tipo de carboidrato, açúcares que encontramos nos cereais. E agora, quais são os tipos de açúcares disponíveis? Açúcares disponíveis são o refinado, né, que nós temos, o cristal. Esse refinado, desculpa, só te interrompendo, é aquele branco que a gente usa em casa? Isso, refinado. É o bem mais fininho, realmente, né? Açúcar refinado, o açúcar cristal, aí temos o açúcar mascavo, não é? Temos o light, temos o açúcar demerara, orgânico também, líquido, e temos os adoçantes, não é, também. Mas respondendo aquela perguntinha que eu fiz no início, na hora realmente dessa dúvida, como adoçar os alimentos e a bebida, qual o tipo de açúcar a dona de casa deve optar realmente? Qual é o mais saudável? Eu falei que o açúcar branco, vários especialistas dizem que é realmente um vilão para a nossa saúde. Sim. Contribuindo, inclusive, com o diabetes. Então, qual seria o melhor tipo dentre esses que nós falamos? Bem, para aquelas pessoas que têm dificuldade de colocar o adoçante na sua alimentação, eu indicaria mais o adoçante. Mas tem pessoas que não conseguem realmente colocar o adoçante na sua dieta. Pode estar ingerindo mascavo, não é? Que o mascavo, ele não perde tanto os seus nutrientes como o refinado. Nesse processo, o mascavo ele conserva mais os seus nutrientes, o seu cálcio, o ferro que possui nele. Então, seria o mais indicado estar consumindo o açúcar mascavo. É isso que eu ia perguntar, inclusive. Na questão do processo e a matéria-prima, interfere diretamente na conservação desses nutrientes? Sim, quanto mais refinado o açúcar for, né, quanto por mais processos ele passar, ele vai perder os seus nutrientes. Então, o açúcar mascavo, ele não passa por tantos processos. Nós vemos até na coloração dele, não é? Que ele ainda tem aquela coloração escura, não é? Da cor da cana. Já os outros não são bem brancos, não é? Porque passam por muitos processos. Além da questão do processo realmente e da coloração que a gente falou e dos nutrientes, existem outras diferenças entre os açúcares? É só a questão das calorias também, não é? Eles não é que seja uma diferença. O açúcar mascavo ele é um pouco menos calórico, não é, do que os outros açúcares. E como é que a gente pode obter essa informação? Na embalagem mesmo do produto já vem dizendo que ele é a quantidade de calorias e a gente deve fazer realmente essa análise, balancear para ver que o açúcar branco é mais calórico do que o açúcar mascavo, entre outros? Isso. Nós devemos sempre olhar os rótulos, não é, dos alimentos, os valores nutricionais que tem nas embalagens, sempre ver a quantidade de calorias, entendeu? Tudo que aquele alimento contém, entendeu? Não só com os açúcares, mas todos os outros alimentos, né? Sempre olhar os valores nutricionais que aquele alimento possui. Nós falamos também que existe o açúcar light. O açúcar light é indicado para que tipo de pessoas? Quando que ele é usado, na verdade? Bem, o açúcar light, ele é uma mistura do açúcar
normal, refinado, com adoçante, entendeu? Ele é indicado mais assim para fazer outros tipos de alimentos, entendeu? Na fabricação de outros tipos de alimentos. E agora a gente então vai entrar em um ponto que eu acho que é o mais polêmico, o mais crítico realmente pelos especialistas, da questão dos benefícios e malefícios do açúcar. O que a gente pode dizer de benefícios, por exemplo? Bem, benefícios, nós necessitamos do açúcar, sim, na nossa alimentação, para nós termos disposição, entendeu? Necessitamos para o cérebro, necessitamos para a nossa retina, para o nosso fígado, para a gente poder fazer as atividades normais, não é? Poder levantar, poder fazer uma atividade física, necessitamos do açúcar. Ele é a nossa principal fonte de energia. Então é correto dizer que realmente o açúcar tem que estar presente na nossa alimentação para que a gente consiga realizar essas atividades do dia a dia. Isso. E por outro lado, quais são os malefícios do açúcar? Bem, malefícios é que quando você ingere em grandes quantidades, né, ele vai ficar na sua corrente sanguínea, entendeu? Vai levar a ter outros problemas, pode desencadear a ter uma hipertensão, a ter uma diabetes, entendeu? Vai elevar o excesso de peso, a pessoa pode ter excesso de peso, pode ter obesidade, em grandes quantidades ingeridas. Mas a gente entra num outro ponto mais polêmico ainda. Qual a quantidade ideal de açúcar para ser consumida por dia, até mesmo em cada refeição? Essa é a nossa pergunta do próximo bloco, tá bom, Grazi? Tá bom. A gente vai para um breve intervalo, mas lembrando que você de casa pode participar do nosso bate-papo. Tem alguma dúvida? Alguém da sua família realmente tem essa dúvida na questão de adoçar os alimentos e bebidas, como fazer de forma correta, a quantidade ideal? Isso muito mais a gente responde no próximo bloco, mas você de casa pode mandar um SMS ou então um WhatsApp. Anota aí o número da produção, 92, código de Manaus, 8111-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.